Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre testes manuais, né? Diferente do que a gente está acostumado ali com testes automatizados, né? Está muito em voga hoje no mercado. O pessoal tem explorado muito testes automatizados, mas é bom também dar uma repassada e reforçar a importância dos testes manuais, né? Principalmente para o pessoal que trabalha muito nessa área, sabe da importância, né? Antes de fazer um teste automatizado, conhecer como é que a aplicação funciona, como é que o projeto tá escrito, né? Quais são os requisitos. Então, é fundamental saber sobre testes manuais antes mesmo de pensar em automatizar, né? Tem umas características, né? Vou elencar elas aqui, tá? O objetivo da aula de hoje é comentar sobre o planejamento, sobre a execução e a documentação dos testes manuais com base nos requisitos de uma funcionalidade. Né? Aqui hoje eu vou usar a página de login, estou trazendo novamente um projeto que a gente já conhece, né? Que é o Server REST, para fazer esse processo. Tá? O público-alvo, iniciantes ou iniciantes intermediários em QA. Tá? Pré-requisitos, conhecimentos básicos de web e noções de testes. Estrutura. Introdução dos testes manuais. O que são testes manuais? Né? O teste manual, como o próprio nome nos indica, é feito manualmente por um analista, desenvolvedor ou especialista em qualidade. Nesta situação, a pessoa responsável pelos testes irá executar cada passo necessário para que o teste seja realizado com sucesso, sempre atento para as condições que o teste precisa para ser realizado de forma correta. Ok? O teste manual costuma ter baixo valor de investimento e também permite que a pessoa que os realiza experimente condições semelhantes às do ambiente de produção, já que pode definir os parâmetros dos testes manualmente. Okay? Em compensação, os testes manuais são mais lentos e, como depende totalmente de interação humana, sempre existe uma alta possibilidade de problema passar despercebido por quem testa. Né? A diferença entre teste manual e teste automatizado é que o tester, no caso do teste manual, o tester executa os testes manualmente, passo a passo, sem usar scripts ou ferramentas de automação. Né? Baseado as características, ele é baseado numa interação humana, ideal para testes exploratórios, né? Usabilidade, testes pontuais ou que mudam com frequência. Existe mais tempo para o teste. Eu já vi casos de pessoa que trabalha com testes automatizados, de testes manuais, que demora 3 4 horas para realizar um teste. Eu vou mostrar para vocês os requisitos. Às vezes a quantidade de requisitos e o que precisa ser testado, o processo é muito lento. E fazendo isso numa automatização, poderia demorar em torno de 5 10 minutos para poder rodar um teste. Né? Então, aqui um exemplo, você acessa a página de login, digita o e-mail e a senha, clique em entrar e observa o comportamento do sistema. Já no teste automatizado, são executados automaticamente por meio de scripts e ferramentas, sem precisar de interação humana após estarem configurados. Características: baseado em código script, ideal para testes repetitivos, de regressão ou com grande volume. Ele é mais rápido e escalável, mas requer conhecimento técnico, linguagens, ferramentas como Selenium, Cypress, Playwright, okay? E etc. Exemplo: você escreve um script que acessa a página de login, insere o e-mail e a senha automaticamente, clique em entrar e verifica se a página redirecionou corretamente. Esse passo aqui é importante nos testes automatizados. Né? Não adianta você só escrever o script que acessa a página, né, insere o e-mail e a senha, mas você precisa verificar se a página redirecionou corretamente, ok? Essa validação é importante, tá? Uma comparação rápida, né, em relação à execução manual com teste, automática com script. Eu acabei de falar com Anselmo, né, há pouco. O teste automatizado você pode colocar num processo de CI/CD. Toda vez que rodar o deploy, alguém fizer o commit numa esteira de CI/CD, ele roda o teste automaticamente, né? Então você pode colocar parâmetros, olha, se ele
se deu alguma falha, não faça o deploy, entendeu? Então, ocorreu algum erro, para e comenta o erro, né? Manda mensagem por e-mail, ou manda um alerta para o Discord, para outra serviço de mensageria, né? No caso do teste manual, ele é mais lento, né? Em relação à velocidade. E nos testes automatizados é mais rápido, como eu comentei. O custo inicial do teste manual é baixo, né? Na realidade, precisa do testador para executar esse processo manual. No caso do teste automático, você tem que parar ali e escrever todo o script para poder executar a tarefa, né? Então demora um tempo para você preparar a tarefa para ser executada automaticamente, né? Erros humanos. A gente pode esquecer de testar, né? Já vi relatos de que, sendo numa lista de tarefas, a pessoa parou para tomar um café, pulou o item, não testou aquele item foi para a produção, foi justamente o item que não testou que deu problema em produção. É sempre assim, né? Então, no caso dos testes manuais, pode acontecer erros humanos, né? E no teste automatizado, você tá com o código pronto ali. Se alterar alguma coisa dentro do código, ele vai reclamar que falhou, né? O teste falhou. Então, você vai ter que verificar o que foi alterado e corrigir o script, né? O teste manual é ideal para usabilidade, testes pontuais. O automatizado, teste de regressão, carga e etc. Né? Então, é uma análise de requisitos de página de login, é o que a gente vai ver hoje. Né? O sistema deve permitir que o usuário insira e-mail e senha, tá? Esses são os requisitos. Né? O sistema deve validar e-mail e senha, são campos obrigatórios, eu preciso desses dados. Né? A mensagem de erro deve ser exibida em caso de falhas. Tá? Após o login bem sucedido, o usuário deve ser redirecionado à página inicial. Eu coloquei aqui uma atividade de destacar possíveis cenários de teste com base nos requisitos. A gente pode ir melhorando, né? Então, criou uma página de login com todos esses parâmetros. Mas eu posso criar adicionar um requisito que o botão de entrar só será habilitado após o preenchimento correto, né? Ou o preenchimento dos dois campos. Preencher os dois campos, ele analisa. Se está correto ou não, ele, com o sistema de login, vai verificar se no cadastro tem aqueles dados. Né? A criação dos casos de teste, né? Eu vou mostrar para vocês uma planilha com casos de teste, explicando sobre casos de teste, tá? Um ID, você pode montar uma estrutura com ID, título, pré-condições, os passos que você vai percorrer para esse teste, o resultado, qual é o resultado esperado, né? Resultado real e o status, se passou, se não passou, também você pode colocar na planilha, né? Então aqui tem um exemplo, a gente vai ver aqui numa planilha que eu trouxe, tá? A execução dos testes, execução prática dos testes do protótipo ou sistema fictício, eu estou usando o ServerResh, né? Na página do front-end do ServerResh para a gente fazer esse teste, tá? Registro de bugs e observações, a gente vai fazer isso também no relatório, tá? E o status do caso de teste, se passou, se falhou, se foi bloqueado, né? A gente vai levantar isso também, tá? Registro de bugs, né? Eu trouxe uma ferramentinha também que o pessoal comentou hoje no LinkedIn, é o Jan, né? Jan.dev, eu vou mostrar isso aqui para vocês também como é que funciona, tá? Já instalei aqui também hoje, já mexi, é legal para você mostrar as evidências dos erros, né? Então, registro de bugs. Como reportar um bug corretamente, né? Boas práticas, passo para a reprodução. Você precisa fazer aquele passo a passo para poder saber se o que você fez condiz com o requisito, né? O comportamento esperado versus o comportamento real. O print da tela, né? A gente pode dar um print screen e copiar a tela, né? Ou fazer uma gravação. O Jean faz essa gravação também, tá? E ferramentas sugeridas, né, para os relatórios, pode ser o Trello, o Gira, o Notion também, tá? E aqui a criação dos relatórios de teste, né? A gente vai falar sobre os dados que a gente vai usar. Eu estou usando aqui o Google também para poder fazer esse relatório. No final a gente vai fazer uma discussão, se vocês tiverem algumas dúvidas, tá ok? Eu coloquei no link aqui da documentação do GitHub, tá? Material de apoio.
a planilha com o modelo de caso, vou mostrar para vocês, o protótipo do relatório do Server REST, né? E os modelos do relatório também, tá? Então vamos lá para a prática. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Eu posso falar só para. É sobre esse mesmo assunto que você está falando, mas uma situação que eu estava falando até com o João. Mas para acentuar realmente essa questão que você está falando agora do teste manual. Hoje em dia está muito em foco a questão da automação de teste, é bacana, é legal, é divertido. Só que eu, como eu costumo chamar, automação de processo. Sim. Você não vai o que acontece? Você tem que pegar a base, que é o teste manual, independente de se você vai automatizar os testes, mas você, até para conhecer o sistema, você tem que fazer os testes manuais. Então, é ali que você pega a base do que significa o teste, a qualidade em si, para só depois automatizar esse processo. Sim. O mesmo processo que você vai estar fazendo aqui, você vai estar automatizando. Então, acho que o ponto fundamental é pegar muito essa questão dos testes manuais. Sim, saber é a base, né? A gente precisa saber como é que funciona primeiro, para depois aplicar o teste automatizado. Né? Saber, é bom passar por esse processo, né? Para poder Hoje em amadurecer. dia o pessoal quer muito pular para automação de teste, mas o que, que É, acontece? Vai automatizar um processo que ele não entende quais tipos de testes, sim, como se fazer os cenários, entender o cenário, e até para você conseguir criar o script, ao planejar o teste automatizado, você primeiro tem que passar pelo teste manual para você entender o sistema. claro, claro. Ler a documentação do sistema, né? Isso é Exatamente, importante. Eu vou mostrar exatamente. aqui também depois, tá? Então, passada essa parte de introdução, né? A primeira coisa que quando a gente vai fazer um teste manual, a gente precisa ter a documentação, né? Quais são os requisitos para esse teste? O que eu vou testar, né? Então eu criei aqui um modelo, um formulário, né, para a gente poder ter essa documentação. Isso vai servir de requisito para os testes. Então nele vai conter todas as informações que eu preciso testar e validar. Aqui eu não coloquei uma coluna, a gente pode colocar no final aqui uma coluna comentando, ó, o teste passou, o teste não passou, né? A gente pode fazer isso aqui, tá? Adiciona uma coluna e passa e bota a informação, deixa aqui também, tá? Mas eu posso fazer isso também no relatório. Então uma forma da gente ver o que está acontecendo, né? Em relação ao que a gente está testando, coloca aqui, ou então marca de uma forma que você consiga colocar isso no relatório depois, tá? Não faz em paralelo, né? Para não correr o risco, tá? Então, aqui o primeiro caso, né? Eu coloco na planilha lá o nome do testador, a pessoa que está testando. O CT é caso de teste, né? O primeiro caso de teste, eu linkei 6 aqui, tá? Campos vazios, né? O que eu espero? Qual é o objetivo? Verificar se o sistema valida campos vazios e não permite o login sem os dados. Claro, eu estou testando a segurança, né, do site. Então, eu não posso correr o risco de colocar uma página de login que o cara não digita nada, digita qualquer coisa ali, não faça validação, não vai até o banco, não pesquisa o que foi cadastrado, né, o que esse cliente tem que estar cadastrado previamente. Então, eu preciso fazer essa validação, tá? Então, a pré-condição, eu preciso estar na página de login, né? Número de passos, geralmente aqui eu elenco, né? Dado que o usuário esteja na página de login, quando deixar os campos de e-mail e senha vazios, né? E clicar no botão de login, o que eu espero aqui? São 3 passos, né? Dado, quando e. Então, o resultado esperado é que o usuário receberá a mensagem. E-mail é obrigatório e password é obrigatório, ok? Vamos testar isso na prática? Então, aqui eu tenho o front-end do Server REST, não coloco nenhuma informação. Se eu digitar entrar, eu espero a mensagem, né? E-mail é obrigatório, password é obrigatório. Então, lá no meu requisito, apareceu isso,
e-mail obrigatório, password obrigatório, apareceu. Então, esse caso aqui passou nos testes, tá? Segundo caso, o e-mail é válido e a senha é inválida, né? Verifica se o sistema permite login com senha incorreta, tá? Então, eu vou usar aqui o hora do QA. Eu já fiz um cadastro, tá? Prévio, teste.com, né? Aqui eu preciso... o e-mail é válido, mas a senha está incorreta, né? Então, o e-mail está certo. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quando eu digito entrar, ele fala que o e-mail e ou senha são inválidos, né? Isso é uma questão de segurança, né? Eu não sei se vocês sabem. Se eu disser aqui que a hora do e-mail está correto e a senha está incorreto, é fácil de quebrar. Por quê? Eu já sei, metade do processo de invasão, né, de um e-mail é eu saber que o e-mail está certo. Para poder quebrar a senha, eu vou ficar só executando o teste sabendo que o e-mail está correto. Então, vou só alterar ali a senha e ficar fazendo um processo para ver se eu consigo quebrar a senha e acessar o sistema, né? Então, aqui é um sistema de segurança, né? Eu não informo qual dos dois está errado, né? Eu pego e boto uma mensagem dizendo que é uma ou outra, tá? Então, no segundo caso aqui, verificar se o sistema permite o login, né? Então, o usuário receberá a mensagem, e-mail e ou senha são inválidos, tá? Então, passou. Terceiro, e-mail inválido e senha válida, né? Verifica se o sistema permite o login com formato de e-mail correto, sem o arroba. A pré-condição está na página de login, né? Quando o usuário dado que o usuário esteja na página de login, quando inserir um e-mail sem o arroba, e inserir a senha correta e clicar no botão OK, o que eu espero? Resultado esperado, né? Então o usuário receberá a mensagem, incluam aqui é um quê? Não. Aqui é um arroba, né? Aqui é um arroba. No endereço, de e-mail, está com arroba faltando, tá? Então, se eu for lá no front-end, né, digitar a senha correta, tá? E digitar Enter, aí ele vai falar lá, inclua o arroba, a mesma mensagem que eu estava esperando na documentação, tá? Então, esse teste aqui também passou, ok? O outro caso, ambos válidos, né? Verifique se o sistema permite o login quando as credenciais estão corretas. A pré-condição está na página de login. Dado que o usuário esteja na página de login, insira o e-mail correto, né, quando inserir o e-mail correto, inserir a senha correta e clicar no botão de login. Então, o usuário será redirecionado para a página de boas-vindas. A gente vai lá na página, coloca aqui de volta o arroba, a senha está correta, digita entrar, e ele passa para o processo. Aqui ele simula um e-commerce, né? Então ele está aqui com os produtos desse e-commerce, tá? Vamos voltar. O outro passo, esse passo aqui passou que a gente conseguiu entrar na página do e-commerce, né? O botão entrar visível, né? O botão entrar só será habilitado após o preenchimento dos campos, né? A pré-condição está na página de login, dado que o usuário esteja na página de login e não inserir um e-mail e não inserir a senha, então o botão de entrar não pode estar visível, tá? Então a gente está lá no site, não digitou nada. O botão está visível? O botão está visível? Tá. Está, sim, né? Então, passou no teste? Não. Esse não passou, né? Então, assim, o que a gente teria que fazer? Colocar a evidência, tira o print, né? Vou mostrar aqui já depois. Você faz a gravação. Não sei se vocês já viram, né?
jump.dev, né? É uma extensão que você instala, tá? Você faz a instalação dele, ele já está aqui como extensão. Você abre a página que você está testando. Esse botão não era para estar aparecendo, ele era para estar cinza, né? Quando você preenche, ele fica na cor, né? Fica colorido para você saber que está funcionando. Então, ele faz um processo aqui de gravação. Repara que ele está aqui gravando, ele já está gravando, né? Aqui tem uma caneta que você mostra aqui, você pode marcar a evidência, tá? Esse botão está colorido, não era para estar. Ele grava, ele está gravando o que eu estou fazendo aqui, né? O botão está aparecendo aqui, não era para estar, tá? Então, dá um stop. Ele vai fazer vai parar aqui a gravação. Gravei o que eu estou fazendo, né? Podia gravar a página ali, o endereço, mas ele salva aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar o play. Ó, ele gravou o processo que eu estava fazendo ali. Ó, marquei. Sou muito bom de desenho não, tá? O círculo ali é muito torto. Ó, certinho, pelo menos mal, né? E aqui você... Parei o processo lá, né? Então, ok, tem uma evidência, posso passar isso para um relatório. Então, eu pego aqui, crio o link. Ele vai criar uma nova página e ele vem aqui com os dados, né? Ele passa o link do que foi gravado. Então, ele mostra aqui qual a URL que eu bati, tá vendo? Tá dando para enxergar? O URL, o tempo, quando testei, qual o sistema operacional, qual foi o browser que eu utilizei para fazer esse teste, qual foi o tamanho da tela, qual foi o lugar que eu bati, tá vendo? Que eu fiz o teste. Então, tem todas as evidências para colocar na documentação. Copio esse link e boto lá na documentação, tá? Ou se eu quiser também, para fazer uma forma mais simples, tiro o print, né? Print screen na tela, ele vai marcar, né? Ó, na página aqui, marco a página, ele está colorido ali, ele vai tirar o print e coloco como evidência também e escrevo, olha, o botão está visível lá, essa tarefa não passou, tá ok? Essa tarefa aqui, a do botão entrar, não passou, tá? O cadastre-se, né? Verificar se o sistema permite realizar redirecionamento para a página de cadastro. Aqui página de cadastro. A pré-condição está na página de cadastro. Dado que o usuário esteja na página de login. Quando clicar no botão cadastre-se, então o usuário será redirecionado para a página de cadastrar usuários, né? Então a gente vai lá, está na página de login, clicou no botão de cadastro, foi redirecionado. O endereço é esse aqui mesmo, passou, tá bom? Então, de todos os pré-requisitos, e isso aqui é o seguinte, fiz agora, aí anoto lá a hora, tudo direitinho, mas aí daqui a meia hora, alguém manda mensagem lá, olha, foi feita uma alteração na página, tem que testar, aí você tem que rodar esse processo todo novamente, um por um, para ver se não quebrou, né? Às vezes você mexe em uma coisa, todo mundo que mexe com tecnologia sabe disso, você mexe em uma coisa que não tem nada a ver e acaba impactando no projeto. Então, assim, a pessoa que fez isso, fez hoje ou daqui a uma semana teve alguma alteração, vai ter que refazer esse processo todo manual de novo. Testar item por item até tá ok, né? No caso do erro, vai ter que repassar o erro, né? A gente viu aqui a questão do botão, né? Tá colorido, se for algum requisito, né, do projeto que esteja desabilitado enquanto não preencher nada, né? Não sei se já repararam, tem página que fica cinza. Se você não preencher, você colocou o dado ali, mesmo que não seja correto, que é o segundo step, ele fica cinza. Preencheu, ele fica colorido, sabe que foi preenchido, tá? Então aí a gente fez esses testes, verificou. O único teste ali que a gente passou foi colorido, a gente passa para o relatório. O relatório de teste. Aí você coloca aqui o caso de teste, né? Eu estou fazendo
um teste numa página de login, né? Coloco o site que vai ser acessado aqui, tá? Coloco o nome da pessoa que está testando, né? A data, pode colocar aqui também a hora, né? Vou botar 8h35, tá? Dispositivo, utilizei o desktop, né? O Google Chrome. Se você quiser a versão aqui, você consegue ver a versão, ajuda também, né? Você coloca aqui qual é a versão que você está trabalhando para poder... que versão? Será que qual a versão falhou? Alguma coisa, né? Você coloca também no relatório, tá? Pode colocar aqui também. Essa informação vai enriquecer os dados, tá? Requisitos, né? Você bota os requisitos para poder a pessoa saber o que você testou, né? Com base nessa informação aqui que eu fiz o teste, tá? Passa os dados ali que você validou. Olha, eu testei os acessos com esse usuário, com essa senha, tá? Aí você escreve a descrição da incidência. Descreva detalhadamente o problema encontrado, né? Inclui os passos para a reprodução, o comportamento esperado e o comportamento real observado. E a frequência do erro, se aplicável, né? Então aqui a gente coloca, olha, no teste, no caso de testes, foi o 5, né? No caso de teste 5, o botão está disponível mesmo sem preencher, coloca as evidências. Aí você coloca o print, os vídeos, né, o link do vídeo, a gente tem essa ferramenta que pode colocar o link dos vídeos também, os logs ou arquivos compartilhados, tá? Observação técnica, se houver alguma informação técnica, né? Mensagem de erro, logs de console, resposta de API, etc. Tá? Pode usar também. Nesse caso aqui, a gente está testando front-end, resposta de API aqui não vai caber, mas pode vir a acontecer, né? E status de incidência aberto, né? Ele está aberto porque está com erro. Eu preciso passar essa informação para quem está mexendo no site, está desenvolvendo o site, tá? E ações recomendadas, você diz que precisa resolver essa questão do botão lá, precisa estar desabilitado, faz parte dos requisitos, tá? E aqui a gente finaliza o relatório, tá? Eu mostrei para vocês como é que funciona aqui o jam.dev, né? Então, os testes aqui, o único que falhou foi a questão do botão, tá? Então, assim, o teste manual é manual, é sacrificante, né? É bom para você aprender como é que funciona, né? É uma página que também é fácil de você testar, né? Pode ter testes que a página é bem mais complexa. Eu estou usando um exemplo mais prático, né? Para a gente não perder muito tempo com o processo, mas tem páginas, uma página de um formulário que precisa preencher com 10, 20 perguntas, você tem que preencher para ver se está direitinho, campo obrigatório, se está sendo preenchido ou se não, então assim, depende de caso a caso, né? Então, o teste manual se resume a isso, tá ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Existem casos onde não temos documentação dos requisitos. Exemplo, tem um cenário... Deixa eu ver aqui nos comentários. Tá. Amei essa ferramenta, vou anotar. João Victor, o David que gostou da ferramenta, né? Eu conheci hoje, tá? Eu estava vendo no LinkedIn ali. Achei bem legal, né? Bem prático. Assim, para esse caso aqui é bem aplicável, né, para testes manuais, tá? João Vitor, existem casos onde não temos documentação dos requisitos. Exemplo, tem um cenário, porém não tenho requisitos para começar a criar os casos de teste. Cara, você precisa, acredito que a base de tudo tem os requisitos, né? Se a gente não tem requisito e você encontrou alguma coisa que vale a pena incluir nos requisitos, então faz a inclusão ali, comenta com quem é responsável pelo projeto, quem está te fazendo a solicitação do teste. Olha, achei essa questão aqui que vale a pena testar, vou adicionar aqui no processo.
e aí você conversando, adicionando os requisitos e documenta, né? O, o, aí você cria através do cenário. Você acha os testes manuais exploratórios mais eficientes que os funcionais ou depende muito da situação? Olha, depende muito da situação. São os testes exploratórios, depende muito da visão do testador, né? Você precisa ter um olhar crítico para uma determinada função. Então, acaba que uma coisa ajuda a outra, né? Se você tiver uma visão exploratória, eu tenho um filho que criou uma aplicação, aí passou para o irmão dele e falou, testa aí para mim, por favor, não sei o quê. Aí era uma calculadora e o meu filho foi testar e viu que um cálculo lá doido que ele fez, deu erro. Então, assim, passou no teste, né? Ele fez um teste, né, de exploratório e calhou da função que o meu primeiro filho tinha feito, tinha dado... Estava com problema, então precisou ser refeito, entendeu? Por aí, tá? Fala, Anselmo. Não, só reforçar, né, tudo que você falou agora. Essa questão você falou teste funcional exploratório, né? Sim. São distintos, né, também, eu acho, como você falou. O funcional, geralmente, é quando você tem uma documentação, você vai conversar, assim, aí eu digo por experiências que eu já passei. Ter muita conversa com o PO, né, ou algum stakeholder, alguém que esteja participando do projeto, mas que tem um entendimento ali do negócio em si, que aí você acaba tendo que criar a sua própria documentação. Muitas das vezes, para entender, você parte do exploratório, que aí você pode fazer o exploratório mais guiado no que você imagina que aquela, né, funcionalidade tem que fazer. E aí, bom, aí voltando para o exploratório, mas você tendo uma documentação para separar. Cara, foi como o Ricardo falou. Cara, você tem que ativar aquele modo usuário doido, mais ou menos. Porque você, no exploratório, você não vai seguir um cenário, um script. Você, na hora ali, você aquilo, você tem uma percepção de alguma coisa, eu falei, acho que vou fazer isso aqui, que a gente acha que o usuário não vai fazer, mas o usuário Sim. faz. Né, mas aí tem que ter aquela sacadazinha ali. Eu lembrei de um caso aqui, você falando, Selma, a pessoa vai lá e escreve o e-mail, tá? É teste.com, tá no cadastro. Mas eu dei um espaço, né? O cara vai lá e digita o espaço, né? Sem querer joga o espaço. Ou então coloca no início, coloca no final. Tem casos que você faz o tratamento, né? Usa regex para poder verificar se aquela string tem espaço ou não vazio, né? Olha, deu espaço vazio, não sei o que vai acontecer, eu vou clicar no Enter. O e-mail está certo, a senha está certa, tá? 1Q, 2W, tá? E eu botei espaço, vou dar o Enter, tá? O que aconteceu? Opa, logo, entendeu? Assim, ele tá fazendo o tratamento ali, o cara botou espaço, mas tem um espaço. Se deu espaço não deixa entrar, então você, né, ó, esse caso aqui eu vi que se eu digitar o espaço em branco, tá deixando entrar, cara. Não é para deixar, entendeu? Ele tá fazendo algum tratamento, tá removendo, então você acaba testando. Tem que ter o tratamento do erro ali. Pô, eu mas tem algum tratamento. Aí você vai mais fundo, se você é um cara que vai querer explorar, aí você vai lá no código, procura o código. Né? Se a gente tiver acesso, nem sempre. No caso do script, você vai no script, aí vai ter que pesquisar, né? O script para ver se o caso de tratamento está sendo aplicado. Aí você tem que conhecer JavaScript para poder fazer essa aplicação. Não, perfeito. Pelo espectro dá para ver. O cara fez esse tratamento, então ok. Mas não está lá no meu requisito, passou no requisito, entendeu? Então adiciona no requisito, olha, vou testar para ver se está com espaço, quando eu digito o e-mail com espaço, vai fazer o login correto. Então, era um caso que podia estar aqui também
dentro de requisitos. Isso aí você vai explorando, né? E aquilo, acho que também vai muito da experiência que você tem em Sim, determinados tipos de aplicações, que muitas das vezes o PO não vai ter, ou alguém não vai ter, e esquece, mas você já tem aquele costume, você já viu, então você acaba deduzindo ali na hora. Né? Então é muito assim, de você pegar a tua experiência em casos anteriores e aplicar, e que muitas vezes não foi documentado para ser testado nem nada. é. Eu acho que o João levantou a mão. Fala, João. A outra pergunta. Quando vamos passar para automatizar esses testes que foram feitos manuais, temos que cobrir tudo, automatizar todos os casos de testes que foram feitos manuais? Cara, sim. O teste automatizado, igual eu falei no início, né? Você faz todos os testes manuais. Cara, esses testes manuais aqui, eu posso fazer isso automatizado? Vou perder, não. Vou investir, tá? Vou trocar as palavras. Vou investir um tempo em automatizar, porque, cara, eu consigo analisar, ver que os testes manuais estão ok, mas eu consigo automatizar esse processo. É curto, é página de login, não tem muito o que fazer. Então, cara, com qualquer ferramenta que eu for trabalhar, eu consigo automatizar a página de login facilmente. Então, eu vou investir um pouco mais, porque com um clique ou num processo de CI/CD, eu não preciso fazer nada. Ele automaticamente vai fazer esse processo, não vai demorar 2 minutos, entendeu? Para rodar esse teste. Eu não medi quanto usei para fazer a leitura de todos os cenários e testar, entendeu? É um caso simples. Mas com certeza o teste automatizado iria ser muito mais rápido do que eu fiz aqui manualmente, entendeu? Então, dentro daquela listagem, eu vou usar os mesmos requisitos para fazer os testes automatizados, sem tirar nenhum cenário, entendeu, João? Aquela questão de que geralmente a documentação você vai utilizar para fazer o teste de regressão Sim, sim. e basicamente você vai automatizar o processo de teste de regressão. Esse documento aqui é a base de tudo. É a base do manual. Funciona como manual? Ok. Vou fazer o teste automatizado com base nesses cenários aqui, igualzinho. Se eu achei lá com espaço, eu coloco o espaço, vou validar tudo igualzinho do jeito que eu fiz. Minha base para os testes é essa documentação. São os requisitos, tá? Para o teste. Gostaria de saber, fez outra pergunta aqui sobre os testes exploratórios, tendo que ir com uma base do que vai explorar ou ir sem rumo. Na minha visão, tem os dois pontos. Eu acho que varia, vai de acordo com o projeto. As experiências que eu tive, bom, como é que eu vou dizer? Você quer aquele rumo natural que você tem que seguir de acordo com a documentação, tá? Aí você faz regressão, tá. O exploratório, eu particularmente sempre usei muito nos intervalos, tá? Não é uma coisa, na minha visão, documentada. Você tem que fazer, blá, 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 não, mas conforme você vai fazendo os testes regulares que tem que ser feito, que está na documentação, em alguns pontos você acaba percebendo. Isso aí é tudo questão de experiência, de você pegar a experiência em determinado Sim. tipo de aplicação. Você percebe e faz o exploratório naqueles pontos. E você ficou meio. Entendeu? É, E não é sem é, rumo. é igual eu fiz agora. Não tinha pensado nisso antes, do espaço. Né? Então, fiz aqui com vocês. Com a percepção Eu que você falei que, teve não, calma aí, agora. mas tem esse processo aqui também, cara. Será que isso foi validado? Né? Fiz o teste aqui com vocês, né, agora. Então, o exploratório, você vai explorar, você vai lembrar dos casos e vai testar, né? Eu acho que dependendo, você consegue até fazer uma documentação de cenário de exploratório, mas acho que vai variar muito de projeto para projeto. As experiências que eu tive, o teste exploratório, assim, eu documentava o resultado. Se tivesse um resultado negativo de bug ou alguma inconsistência. Mas se o resultado foi ok, eu não documentava. Tá, Geralmente documentava que era para ser corrigido. sim. Eu achava. O Kevin mandou uma pergunta aqui. Boa noite, pessoal. Em um ambiente profissional, só é realizado os testes através de documento de requisitos ou é comum deixar o QA se virar?
A base são, tipo assim, o Anselmo comentou aí, a gente tem um time com o PO, com o Scrum, né? Tem um projeto que a gente vai pegar, a gente vai trabalhar junto, né? Então, essa documentação é realizada, né, com todo mundo a partir do projeto. Tem casos que você prepara essa documentação antes mesmo de você criar a página. Tá? Então, para os desenvolvedores, eu não tenho a página do ServerRest ainda, tá, para testar. Então, com base nessa informação, por isso que é importante, com base nesses requisitos, é que os desenvolvedores vão criar a página. Ah, se vai ser bonitinha, quadradinha, branquinho, contraste, degradê, não sei o quê, logo, botãozinho, né? Aqui, a palavrinha. Isso é uma parte. Mas os próprios desenvolvedores vão trabalhar em cima dos requisitos. Então, assim, independente de ser profissional ou não, quer dizer, todo mundo vai começar o projeto a partir dos requisitos, tá? Não começando por aí, eu também não sei nem por onde que se começa, tá? Eu vou falar por algumas experiências, tá? Eu acho que, cara, essa questão, até de você ter uma cultura de qualidade dentro de uma empresa, acho que pode variar muito. Tem empresa que você chega e tem a documentação certinha, já tem os cenários, user stories escrito pelos POs, aí você consegue se basear em cima disso, você tem um planejamento de onde você pode se basear para planejar os testes, caso de uso para se basear para fazer os casos de teste, mas eu acho que varia muito. Sim. Eu já tive empresa que aí até respondendo a Jaqueline, tem que responder o que ela perguntou. Essa questão, como é que em time ágil, né, os testes exploratórios em time ágil. Eu, pela minha experiência, já tive situação de eu chegar e não ter documentação, o que eu fazia para entender quais eram as funcionalidades, como é que o sistema funcionava, o que ele tinha que fazer. Era muita cal com o PO, às vezes com o desenvolvedor, e testes exploratórios, que às vezes também ajuda você a entender um pouquinho do sistema. Mas se já tiver algo, aí eu acho que pode funcionar de duas formas. Para mim, funcionou de duas formas. Das duas, uma. Ou se você tiver um tempo ocioso, tá? Às vezes você conseguiu testar, você está com um tempinho ali, você já tem as suas entregas em mãos e está esperando ali a plane para pegar as novas, né? Para você fazer, se está com tempo ocioso, você faz. Mas dependendo, se houver uma necessidade, se sentir essa necessidade do teste exploratório, porque você vai atingir pontos que não estão na documentação, aí é interessante você determinar 1 hora, 2 horas, sei lá, a cada 2 dias, vai depender muito, para fazer esses testes exploratórios, para focar nisso. Mapear também, né? Mapear é exploratório. Você vai sentar e vai pesquisar, vai ver o que está acontecendo, né? O que você pode explorar para poder dar certo. Esse mapeamento através do exploratório é excelente para você fazer uma documentação que você pode seguir depois, quando não se tem uma documentação, então, principalmente. O importante é que tenha uma documentação e dali você já mapeia o máximo possível, né? E os exploratórios realmente vai ficar reduzido, tá, Jaqueline? Quando você já senta com o time e explora todas as possibilidades, vai faltar uma coisa ou outra que você vai acabar com a sua experiência. Olha, eu já peguei o processo assim, faltou isso. Então você já está com aquela possibilidade, tá? Algum comentário, alguma dúvida? Se não tem dúvida, tem dívida. Quer que repasse alguma coisa? Tudo tranquilo? Então é isso, amigos. Obrigado por vocês terem vindo, tá? Espero que tenha sido positivo aí para vocês. Para poder passar para os testes automatizados. A gente vai usar depois também o ServerRest para fazer os testes automatizados e vai usar também essa documentação para fazer os testes automatizados. Então, foi provocativo, né, trazer o teste manual para poder nunca tirar a importância do teste manual.
tá? Faz parte do processo saber o teste manual, como é que se executa, e depois, ok, dá para automatizar? Vamos fazer automatizado. E daí você vai melhorando, né? Vai evoluindo. Quanto mais automatizado, menos chances de você errar. Aqui eu poderia ter pulado o caso de teste, né? O automatizado está ali escrito, não tem como o cara falhar, só se o cara esquecer de escrever o teste, né? Então, vai servir como base, tá bom? Perfeito. Obrigado aí pela companhia de vocês, mais uma vez. Por nada, obrigado aí também. Até a próxima. Valeu, Mário. Valeu, Mário. Pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.